que é verdade? Este é um tema muito comum hoje nas rodas de bate-papo, né? As pessoas dizem, bem, o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. O importante é que todos nós estejamos caminhando juntos e tudo mais. Concordo, nós precisamos aprender a viver juntos, em harmonia, independentemente das opiniões. Nós não vamos ficar nos matando uns aos outros, como acontece em algumas regiões aí do nosso planeta, por conta de conceitos, por conta de opiniões a respeito da verdade. Eu sei que parece algo muito simpático dizer que não todas as verdades são válidas e isso é um conceito assim muito abstrato. Mas eu gosto do texto de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, quando Jesus Cristo define verdade. E Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante que lá naquele episódio, quando Jesus está sendo interrogado por Pilatos, essa pergunta sobre verdade surge. Jesus diz, olha, eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos responde Jesus dizendo, o que é a verdade? O que é a verdade? Essa pergunta tem consumido a energia dos filósofos ao longo de tantos séculos. Jesus Cristo, nas poucas palavras que nós acabamos de ler, ele não responde o que é a verdade. Ele responde quem é a verdade. Para Jesus, verdade não é um conceito. Para Jesus, a verdade é o próprio Deus. E é por isso que ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo, Ele é a verdade. Eu sei, na sua mente pode ter tantas perguntas e indagações e decepções, e talvez se nós pudéssemos conversar pessoalmente, você iria falar de tantos absurdos que as pessoas têm cometido em nome de Jesus no decorrer da história, e a começar pela Inquisição na Idade Média, poderia falar sobre tantos pregadores hoje que usam o nome de Jesus para extorquir dinheiro das pessoas e coisas absurdas. Mas eu digo o seguinte, todos esses pecados cometidos em nome de Jesus, primeiro, não tem o aval de Jesus e nem vão ficar sem a devida punição. Mas aquilo de errado que as pessoas fazem em nome de Jesus não muda a verdade de que Jesus é um Deus pessoal. E muito mais do que tentar mexer com os nossos pensamentos, Jesus, ele trabalha num nível mais profundo. Ele trabalha no nível do nosso coração. E o que eu gostaria de deixar com você, meu amigo, minha amiga aí do Facebook, é que você, por um momento, você deixasse um pouquinho de lado as discussões filosóficas acerca do que é a verdade e acolhesse de uma forma simples aquilo que a Bíblia diz a respeito da verdade, como sendo não um conceito, mas uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Jesus é a verdade de Deus, é a verdade que se fez carne, é a verdade que veio aqui caminhar entre nós para nos mostrar o rumo, a direção, porque muitas vezes nós nos achamos tão capazes de entender e de resolver, e a vida vai passando e nós percebemos que a vida é uma coisa complicada e fica complicado viver sozinhos. Mas Deus ama você.
ama você não por causa de quem você é, não que você tenha créditos e méritos, porque ninguém tem. A Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Mas Deus ama você porque Ele é amor. E Ele está dando a você a oportunidade de hoje começar a conversar com Ele. Ele é a verdade. Independentemente de você concordar, entender, entenda, verdade não é um conceito, verdade é uma pessoa que nos ama, uma pessoa que derramou a própria vida na cruz para quitar a nossa dívida, uma pessoa que quer tirar dos nossos ombros o peso que nós temos carregado, uma pessoa que deseja nos abraçar. Jesus é a verdade, essa é a verdade de hoje. Se deixe abraçar por Jesus, se deixe envolver por esse abraço e comece a conversar com Ele. Mesmo que você não acredite em Deus, comece a conversar com Ele. Quem sabe até de uma forma meio estranha, dizendo, Deus, eu não sei se o Senhor existe, não sei se isso é verdade, mas eu estou precisando, eu preciso do teu abraço, eu preciso de algo novo na minha vida. Faça isso e você vai entender como que Deus, Ele age de uma forma maravilhosa e vai mostrar para você como você é importante e como Ele é eternamente real. Jesus, o caminho, a verdade, a vida. E ninguém chega à plenitude de Deus por outro caminho que não seja Jesus. A minha função não é, eu não vou explicar o inexplicável. Eu apenas falo. Mas é verdade, o mundo inteiro pode escolher entre crer ou descrer. É uma doutrina que tem sido questionada e negada por muitos. E muitos têm ficado loucos, tentando explicar, perdido a cabeça. Mas muitos, ao negá-la, têm perdido a alma. Então é uma situação, não dá para explicar, pertence à administração. Mas é verdade. Eu prefiro, olha aí a liberdade humana aí, eu prefiro crer nela e saber que nos propósitos inexplicáveis de Deus, Ele me carrega nos braços dele. Não é uma maravilha? Que eu pertenço a Ele na vida e na morte, como diz o Catecismo de Heidelberg, e nada pode me tirar dos braços dele. É consolo, eu me consolo com essas coisas, outros se escandalizam, mas não posso fazer nada, pertence a Ele. Agora, para que Deus nos escolheu, diz o texto? É a nossa natureza. Então, primeira coisa, somos escolhidos. Para quê? Porque mais importante ficar querendo explicar a eleição, você tem que perguntar o propósito dela. Qual é o propósito da eleição divina? O Pai nos escolhe para duas coisas. Diz o texto aí, olha aí. Nos escolheu nele para sermos, versículo 4, sermos o quê? Santos. O que quer dizer a palavra santo? Me ajuda aí, que eu sei que o Honório ensina a Bíblia aqui. O que é? O que quer dizer santo? Separado de quê, gente? Isso não é um negócio meio metafísico? O santo é um separado. É verdade que é separado, mas um casal que se divorcia é separado. É santo? Não. Então o que é que a palavra hagios, ela quer dizer separado, mas ela quer dizer diferente. É separado para um propósito, para ser diferente. Então aí fica muito mais carne e osso. É ser diferente. Por que é que esse templo é diferente da quitanda ali na esquina? É porque ele foi santificado, foi separado para um propósito diferente. É diferente da minha residência. Esse aqui é o local onde a gente se reúne para o culto. Então, Deus é santo porque Ele é diferente dos seres humanos. Isso quer dizer que o cristão deveria ser reconhecido na empresa, na escola, nos esportes, como pessoa diferente. Diferente, não é separado, você devia estar imergido lá, mas reconhecido diferente. Por exemplo, há uma diferença muito grande quando alguém chega para mim e diz, você é crente. Mas pode ser que ele chegue para mim e diga, você é crente?
Faz diferença ou não? Está muito comum. Você é crente? Você é crente é julgador. Você é crente é afirmativo. Então, ser santo, Deus nos escolheu para que as pessoas digam para a gente: você é crente, posso confiar em você. Isso é diferente. Mas, na verdade, quando o DNA não é alterado e avivado, as pessoas olham para a gente: mas rapaz, você é crente mesmo? É uma vergonha. Uma vergonha. Olha, essa mensagem de alteração do DNA via o caminho da descoberta da natureza em Cristo precisa ser anunciada. Esses dias atrás aconteceu numa cidade lá nos Estados Unidos, você sabe que eu moro lá, 3.000 habitantes. Uma moça, cidade de 3.000 habitantes, no Kansas, que é o estado mais rural de lá, meu amigo, onde 101% vão à igreja, que é tudo aquele negócio, 3.000 pessoas. A moça tinha associados com um cara e tinha transformado a casa dela num bordel, num motel. Então foi um escândalo na cidade. Saiu na CNN, cidade de 3.000 habitantes, mas é porque é inesperado. Aí passa o seguinte: como é contra a lei da cidade construir bordéis, lembra que é todo mundo em Jesus nós cremos, né? Lá. Aí, inclusive a moça, aí foi ver quem eram os fregueses dela, que acharam as coisinhas de cartão de crédito. Quando ele falou isso, eu desliguei a televisão. Eu já sabia, tinha um pastor no meio. Dito e feito. O prefeito e o pastor eram clientes dela. Você é crente? Está entendendo o que estou querendo dizer? Funciona. A gente tem que redescobrir que a razão da escolha da eleição divina é para que a gente seja santo. Em outras palavras, não é ser uma auréola na cabeça, é ser diferente. Inclusive quando erra. Quem confessa e deixa é um santo. É diferente, porque ninguém confessa e deixa. Está seguindo comigo? Agora, o que é que o versículo 4 diz que a gente foi escolhido mais? Irrepreensível, aí complica. Porque a palavra para irrepreensível no grego é a palavra amomos, que era a palavra usada para o animalzinho sem defeito e sem mácula que ia ser sacrificado a 1 ano de vida. E pelo que eu estou vendo, eu e vocês, todos nós aqui, temos defeito e temos mácula. Como é que Deus nos escolhe para sermos santos e diz que somos irrepreensíveis? Como é que Ele equaciona isso aí? A gente tem que descobrir quem nós somos. Porque era a palavra usada na preparação do sacrifício. Se não tivesse nenhuma falha, era amomos. O texto nos diz, versículo 13 e versículo 7, que o caminho da irrepreensibilidade é o caminho de duas palavras muito importantes que aparecem aí. É a palavra, lembra, nós estamos hoje aqui tentando descobrir como é que a gente altera o nosso DNA, tá certo ou não? O nosso DNA. O caminho aí são as palavras redenção e remissão. Redenção muda o proprietário na nossa vida. Remissão apaga a dívida que a gente tinha. São duas coisas que se completam. Redenção e remissão. A coisa é muito interessante. Olha como é que... Por que a gente é irrepreensível quando a gente está em Cristo? É porque há duas palavrinhas do Novo Testamento muito importantes. Uma delas é hilastério, a outra palavra é litron. Vamos ver se ninguém dormiu. Repete essas duas palavras aí. Hilastério e... Hilastério tem a ver com o ato de Deus em cobrir a gente com o sangue do seu Filho e nos fazer aceitáveis diante dele. Litron tem a ver com o preço que foi pago para que esse escudo fosse lançado sobre nós. Então, a ideia é a seguinte: a redenção muda a gente de proprietário, porque a gente estava distante de Deus, e Deus colocou sobre nós essa bênção desse hilastério, desse sacrifício, desse sangue, desse escudo, que nos muda, que nos livra de qualquer acusação.
E porque já não temos mais acusação contra nós, Ele nos dá o Espírito, diz aí, que nos habilita a dizer Abba Pai. Ele nos adota, diz o versículo 13, como filho dele, versículo 5. Então, um tem a ver com quem é o proprietário das nossas vidas, não somos mais nós mesmos, mas Deus. A outra tem a ver com as acusações sobre nós. Na família de Deus, os adotados de Deus, não entra erro, não entra pecado. Deus equacionou isso aí com a compra na nossa vida. A Bíblia diz que o diabo, ele sabe que Elias faz coisa errada. Eu sei que eu faço coisa errada. Tem amigos que sabem e me acusam. E aí eu vou na frente do espelho e dou cada cacetada na minha testa. Como é que você fez essa besteira uma vez mais? Você não faz isso também? Você olha assim, você se vê muitas vezes como um monstro? Não é assim? Como é que você foi fazer uma burrice dessa? Eu sei. O diabo sabe. Tem uns infelizes que sabem e ainda acusa a gente. E aí a Bíblia diz que o diabo, quando Deus permite, vai e nos acusa na presença dele. Na presença de Deus, Apocalipse 12:10. E aí Deus olha para lá. É o Satã? É o Elias? É o Elias, versículo 10 do capítulo 12. Você lê lá. É ele que você diz que está fazendo isso? Deixa eu dar uma olhadinha. E ele olha para Elias e olha para o Satanás e dá uma olhadinha assim. Estou vendo nada. Está limpo. Você tem certeza? Não, dá uma olhadinha lá. Estou vendo nada. Por que ele diz assim? Por causa do rilastério. Por causa da cobertura, por causa na vida do cristão, da natureza cristã em Cristo, há um escudo chamado tampa-pecado. É o escudo do sangue de Cristo. Então Deus olha para a gente, não vê mais nada. E Ele diz assim, dos pecados de Elias, jamais me lembrarei. Aleluia. Agora você vai repetir esse versículo, vai dizer o seu nome, dos pecados de, aí você diz seu nome, jamais me lembrarei, e você dá um sonoro aleluia. Vamos lá? Dos pecados de Elias, jamais me lembrarei. Aleluia! É uma maravilha. Então, esse é o nosso DNA abençoado. Deus, para a gente ser restaurado, para que a gente viva avivado, a gente tem que lembrar quem a gente é em Cristo. Me falaram uma vez que um garoto aprendeu a fazer artesanato, madeira. Ele gostava muito de barco e ele fez um barquinho muito bonito. E deixou, o pai dele era bom nisso aí, ele deixou o barquinho do lado de fora de casa, veio a chuva, levou o barco. 2 semanas depois, ele ficou nervoso, chorou muito. Ele foi andar na vila dele, na cidadezinha pequena dele, lá tinha a loja de artesanato. O que é que estava na vitrine? O barco dele. Vocês conhecem essa história? O barco estava lá. Ele entrou lá dentro, já pegou o barco, já ia saindo, o dono da loja falou, não, amigo, você tem que pagar. Mas como pagar? Fui eu que fiz. Mas eu comprei de outro. Mas eu fiz, não, mas a chuva veio, levou, não tinha tido de propriedade, eu comprei. E quanto é que custa? Falou, R$20. Ele correu em casa, abriu o cofrinho dele, de porquinho cheio de moeda, conseguiu os R$20, trouxe lá, entregou para o cara, pegou o barquinho, foi para casa todo orgulhoso. Chegou em casa, ele pôs o barquinho em cima da mesa e olhava para o barquinho, emocionado, dizia, barquinho, você agora é meu 2 vezes. Você é meu porque eu lhe criei e você é meu porque eu lhe comprei. É isso que Deus fez. Somos dele 2 vezes. Ele nos criou e ele nos comprou. Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa natureza. Não é uma bênção uma coisa dessa? Então, quando ele nos escolheu para sermos santos e para sermos irrepreensíveis, pela redenção no seu sangue. Então, meus irmãos, aqui vem a coisa importante. Preste atenção. Nada que você venha a ser no mundo pode ser maior do que você já é agora. Lembra o verbo ser? Verbo ser. Nada que você venha a ser no mundo pode ser maior do que você é agora, filho de Deus. E você diz o que para Deus? Aleluia, tá certo ou não? Vamos lá, gente, como é que é? Aleluia! Nada que... Seu nome pode ser mais famoso Você pode aparecer na caras todas as semanas, mas não é comparado ao que você já é pela graça de Deus. Filho de Deus. Nada que você venha a ter, você pode trabalhar duro. Eu trabalhava duro querendo um Tempra. Antigamente tinha um negócio chamado Tempra aqui. Eu comprei um Tempra de calota dourada,
16 válvula, usado. Mas comprei. Levei 11 multas no ano. Vendi o Tempra no final do ano, peguei um Unozinho. Aquele que com meu peso, nem empurrando o pé, sai do estádio. Então, mas era o meu... Nem que você venha ter tudo que você anela. Você é um milionário. Pode chegar perto do que você já tem nessa natureza em Cristo. Deus já lhe fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E você diz o quê? Aleluia! Que coisa maravilhosa. Então, por maior esforço que você tenha, por maior esforço que você faça, trabalhe em 20 empregos, você não vai, conquiste muita coisa, você não vai chegar nem perto do que Deus já lhe deu pela graça. Nada que você venha experimentar na existência sua, o verbo existir, pode chegar na poeira do que você já tem hoje, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. E aí a gente diz o quê? Aleluia. Qual é o verbo que está faltando? Influenciar. Isso aí depende de você. Os 3 primeiros dependeu de Deus. Foi Deus que deu. O influenciar depende de você, depende de mim. Está seguindo comigo? Aí avivamento vem. Quando você se torna um influenciador, abençoador de vidas. Aí o povo se chega a Cristo, se chega a você. Aí gente se converte pelo seu testemunho. Aí ninguém segura, ninguém detém, é obra santa. Deus vai lhe ajudar. A única coisa que está pendente é o nosso legado, é a nossa influência, é a nossa missão. Essa depende de nós. Por isso o texto termina. Aquela preposiçãozinha, gar, em compor. Aquela conjunção, digo. Ela termina com o propósito do nosso chamado. Porque a gente tem que entender a nossa verdadeira natureza e o nosso verdadeiro chamado. Há 2 palavras que se destacam aí. Deus nos fez herdeiros, filhos, santos, irrepreensíveis pela sua bondade. Deus nos pôs nos lugares celestiais em Cristo Jesus para 2 coisas: para o louvor da sua glória e para o louvor da sua graça. Essas são as 2 coisas que Deus fez. Vai preparando o vídeo aí, companheiro. Essas são as 2 coisas que Ele fez. Em outras palavras, tudo que a gente consegue, tudo que a gente é, todos os relacionamentos que a gente desenvolve, tem que levar à glorificação de Deus. É para o louvor da sua glória. As experiências boas e más da nossa vida são os instrumentos de Deus para abençoar a gente. Porque ninguém... ser crente, eu vejo as pessoas dizerem, nunca mais vai para o hospital. Meu Deus, crente não fica doente. Eu falei, isso é um doido. Crente não passa por problema, isso é um louco. No mundo tereis aflições. Alguém morre sem estar com um enfermo? Só ir lá em Rio Verde, que uma pessoa morreu passando bem. O que aconteceu é que o hospital, muitos anos atrás, não tinha médico de plantão, era enfermeira de plantão. E tinha um cardíaco, que é muito Hospital Evangélico de Rio Verde, ela tinha que ir quarto por quarto. Ela foi no cardíaco lá no primeiro quarto, às 11 da noite. Quando ela terminou de visitar todos os 200 e tantos leitos, já era quase 1 hora da manhã, o turno dela, eis que toca o disparo lá, que o cara tinha morrido. Quem estava lá, ela correu lá, o cara tinha morrido, cardíaco. Aí ela botou no relatório dela, morreu passando bem. Só lá, só em Rio Verde é que alguém morre passando bem. Não tem jeito. Então é uma ilusão. Então tudo que a gente passa na vida, tudo que a gente sofre na vida, todas as dureiras, gostou dessa aí, chefe? E o pior é que é verdade, viu, rapaz? O cardíaco de Rio Verde morreu passando bem. Então, tudo o que acontece na nossa vida faz parte do treinamento divino para o louvor da sua glória. A gente vai ver um vídeo aqui que é impressionante a respeito disso. Por exemplo, pus um casinho aqui para a gente pensar. Um exemplo. Lá no Egito, eu estive lá semana passada. E encontrei coisa tremenda. Levei 50 pastores brasileiros comigo. A gente ia tocar demais.
E encontramos os crentes da Tunísia, os crentes da Síria, do Iêmen, os crentes do Líbano. Nunca se converteu tanta gente. Nunca se converteu tanta gente. Eu não posso dar o nome porque está sendo gravado aqui. Mas alguns vieram dar o seu testemunho de conversão. Anônimos, para a gente aqui é anônimo, mas aconteceu. E uma delas fez todos nós chorarmos. Porque ela se converteu assistindo um programa de televisão da Igreja Presbiteriana. No Egito, mais de 60% dos evangélicos são presbiterianos. E é um programa chamado A Escola de Cristo. 11 milhões de pessoas ouvem os episódios todos os meses. Coisa impressionante. O que Deus está fazendo ali, o que tem de gente se convertendo, não é fácil. Não é fácil. Então, ela disse que estava ouvindo aquilo. Ela estava em casa, numa manhã, muito triste, mulher casada, 2 filhos, marido e ela praticando o islamismo, os filhos também, filhos pequenos. Aí, na mente dela, no meio, ela estava sozinha demais, sentindo triste, veio na mente dela, ligue no canal 315. Ela não sabia nem o que é isso, que é TV parabólica. Ela foi e ligou no 315. Quem estava pregando? O pastor da Igreja Presbiteriana Casa Aldobara, que faz os episódios, uma igreja de 7 mil membros, cercada de mesquita por todos os lados. E ela, então, entregou a vida a Cristo. E aí eu perguntei para ela, eu estava traduzindo, eu perguntei para ela, e aí, sua família? Ela falou, meu marido me abandonou, botou para fora de casa, porque no islamismo, para se separar da sua esposa, você só precisa dizer 3 vezes, não te quero mais, não te quero mais, não te quero mais. Está resolvido. Você tem que sair. Tem que sair. E os seus filhos? Ele levou no juiz, e como os filhos são propriedade do marido, não do casal, lá é propriedade, tudo nesses termos. Então o juiz determinou que ela nunca mais poderia ver os filhos, de 4 anos e 6 anos. Ela, 28 anos de idade. Ela só chorava nessa hora. Ela ia bem até ali, né? Mas quando ela falou da família perdida, aí ela disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela falou comigo, eu disse, e aí, você não se arrepende de você ter tomado uma decisão dessa por Cristo? Ela falou, comigo se cumpre Mateus 24. Quem não deixar o pai, mãe, filho, filha, por amor a mim, não é digno de mim. Que coisa linda. Mas aquela mulher ensina a gente que é por Cristo. Ela abençoou as nossas vidas com o testemunho dela. As experiências boas e más da gente abençoam outros quando elas são entendidas da perspectiva da glória de Deus. Porque nenhum de nós vive sem os rolos na vida. Se você nunca fracassou na vida, porque primeiro, ou você está doente mental, você não nota. Segundo, alguém está fracassando muito por você para lhe proteger. Não tem jeito. E são nas durezas da vida que os outros nos observam, para o louvor da sua glória. É assim, fala mais alto do que 1000 trombetas tocando ao mesmo tempo. Então, lá teve esses negócios aqui. Então, ela, em vez de reclamar, ela disse, em mim se cumpriu Mateus 24, aleluia. Aleluia. Quando os jovens moravianos, na história das missões, cheio de vida, cheio de entusiasmo, cheio de fé, em 1718 pediram autorização à igreja, lá na Alemanha, ou entre a Alemanha e República Tcheca hoje, aquela região, Dresden, na Alemanha, até Praga, era a região da Conde Zuzendorf. Eles pediram para ir como missionários para o Caribe, primeiros missionários protestantes no Caribe. O Conde Zuzendorf e a igreja os abençoou. Eles foram para o escritório das Índias Ocidentais e disseram, queremos ir para a ilha de Santa Cruz e a ilha de São João, no Caribe, perto de Trinidad e Tobago. Eles falaram, não pode. Mas por que não pode? Não pode porque é só para escravo. Vocês que não tem jeito, os brancos europeus não podem ir, só pode ir escravo. Ele falou, não tem problema, vamos como escravo. Mas como? Ele falou, porque escravo nós de verdade somos. Desde o dia que nos entregamos a Cristo, nos tornamos escravos de Cristo.
Aí foram de volta à igreja, pediram a bênção, explicaram a situação, a igreja os abençoou aí como escravos. Eles chegaram lá, entregaram sua liberdade por amor a Cristo, para irem como escravos. E o cara aceitou e pôs ele no navio. Quando chegou na ilha, como o capitão teve dó deles. 25 anos e 23 anos. E o capitão falou: vocês jovens, vocês são educados, vocês são boa família, não tem nada de escravo, vocês aceitaram essas coisas, vão embora, porque se vocês descerem nessa beira da praia, vocês vão morrer aqui. Ele falou: não tem problema, nós já morremos com Cristo. Já morremos com Cristo. Desceram ali. Levou 25 anos para a Holanda autorizar a colonização nas ilhas, que não fossem escravos poderem ir para lá. A igreja moraviana, a primeira coisa que ela fez foi mandar observadores. Será que eles morreram? Será que eles não morreram? Onde estão essas pessoas, 25 anos depois, trabalhando como escravos? Encontraram os dois vivos. Um tinha 50 anos, o outro 48. 25 anos trabalhando como escravos. Mas encontraram mais de 25 mil adultos batizados. É para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. É para isso que a gente existe. E o texto diz: para o louvor da sua graça. Quer dizer, se a gente olha isso aí, as dificuldades na casa se tornam para o louvor da glória de Deus, contando com a graça dele. A gente supera as dificuldades na vida, as enfermidades, as limitações físicas, as limitações mentais, a perda de emprego, a perda de amigos, os conflitos. Aí a vida é avivada. É para o louvor da sua glória. É para isso que Deus... E contando com a sua graça. Olha, eu vou mostrar um vídeo agora aqui, que fala de um pai que teve um filho chamado Ricardo Royd. Esse menino, quando nasceu, o umbigo sufocou o pescoço daquela criança, apertou, e aí faltou ar. Ela nasceu, todo mundo dizia: deixa morrer, vai ser um inválido até morrer. O pai e a mãe disseram: de jeito nenhum. Crentes, se Deus nos deu, é para o louvor da sua glória. E aí o moço cresceu deficiente. E o pai perguntou: filho, o que é que você quer na vida? Ele falou: eu quero ser um corredor, maratonista. E nunca poderia ser. O pai falou: pois eu vou, você vai ser, porque eu vou correr com você. Aí eu estava lendo a semana passada o testemunho dele, e perguntaram para ele agora, já está com 40 anos e o pai quase 70. Perguntaram para ele: o que é que você gostaria de dizer para o seu pai? Falou: a coisa que eu mais, já participei de 914 corridas. Ele falou: o que eu gostaria de dizer para o meu pai é que o que eu mais quero no mundo agora é que ele sente na cadeira e eu o carregue. Olha que coisa bonita. Lindo demais, muito tocante. Mas assim é Deus. Ele vê a gente com as nossas deficiências, Ele vê a gente com as nossas durezas, e Ele resolve nos carregar nos braços dele. Ele quer que a gente chegue ao final da vida e cruze a linha de chegada de uma maneira vivada, com o DNA correto, que Ele vai dizer: venha, servo bom e fiel. Mas para isso Ele sabe que todo mundo aqui é cadeirante. Então, como a gente é tudo cadeirante espiritual, Ele toma a iniciativa de nos abençoar e diz: eu corro com você. Então a vida avivada é a vida onde a gente deixa Deus empurrar nossa cadeira. E a gente vai caminhando com Ele. Então vamos ouvir: para o louvor da sua glória e por causa da sua graça. Vamos ver esse filme, está certo? Que é a história real. Depois o pastor vem e vai orar para a gente, para que Deus ajude a gente a restaurar o nosso DNA, pela graça de Deus, a pôr as coisas mais importantes como mais importantes, e a abençoar vidas, porque aí a gente se entusiasma na vida espiritual, e não só querer que os outros satisfaçam nossos desejos. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star?
This life within me cries, I know my Redeemer lives. The very same God who spins things in orbit runs to the weary, the worn and the weak, and the same gentle hands that hold me when I'm broken, they conquer death to bring the victory. Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies. This life within me cries, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies. This life within me cries, I know my Redeemer. He lives to take away my shame. He lives forever. I'll proclaim that the payment for my sin was the precious life He gave. But now He's